Decreto-Lei 911, de 1 de outubro de 69. Altera a redação do artigo 66 da Lei 4728, de 14 de julho de 1965. Estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências. Artigo 1. O artigo 66 da Lei 4728, de 14 de julho de 65, passa a ter a seguinte redação. Artigo 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. Parágrafo 1. A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado por cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros e conterá, além de outros dados, os seguintes. A linha A. O total da dívida ou sua estimativa. A linha B. O local e a data do pagamento. A linha C. A taxa de juros, os comissões cuja cobrança for permitida e eu acredito que seria as comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária com indicação dos índices aplicáveis. A linha D. A descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Parágrafo 2. Se na data do instrumento de alienação fiduciária o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior. Parágrafo 3. Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados no instrumento de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova contra terceiros da identidade dos bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor. Parágrafo 4. No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. Parágrafo 5. Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado. Parágrafo 6. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com uma coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no seu vencimento. Parágrafo 7. Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 763 e 802 do Código Civil no que couber. Parágrafo 8. O devedor que alienar ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no artigo 171, parágrafo 2, inciso 1 do Código Penal. Parágrafo 9. Não se aplica à alienação fiduciária o disposto no artigo 1279 do Código Civil. Parágrafo 10. A alienação fiduciária em garantia do veículo automotor deverá, para fins probatórios, constar do certificado de registro a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito. Parágrafo 2. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Parágrafo 1. O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. Parágrafo 2. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Parágrafo 3. A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária ou a ocorrência legal ou convencional de alguns dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar de pleno direito vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Parágrafo 4. Os procedimentos previstos no caput e no seu parágrafo 2 aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei nº 6099, de 12 de setembro de 1974. Parágrafo 3. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo parágrafo 2 do artigo 2 ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Parágrafo 1. 5 dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Parágrafo 2. No prazo do parágrafo 1, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Parágrafo 3. O devedor fiduciante apresentará a resposta no prazo de 15 dias da execução liminar. Parágrafo 4. A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo 2, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Parágrafo 5. Da sentença, cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Parágrafo 6. Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Parágrafo 7. A multa mencionada no parágrafo 6 não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. Parágrafo 8. A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Parágrafo 9. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Parágrafo 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados previstas no parágrafo 9, deverá oficiar ao Departamento de Trânsito competente para que: inciso 1. Registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo e, inciso 2, retire
o gravame após a apreensão do veículo. Parágrafo 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o parágrafo 9 em banco próprio de mandados. Parágrafo 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que, em tal requerimento, conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e a apreensão do veículo. Parágrafo 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado, no prazo máximo de 48 horas. Parágrafo 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Parágrafo 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei nº 6099, de 12 de setembro de 74. Parágrafo 4. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva na forma prevista no capítulo 2 do livro 2 da Lei 5869, de 11 de janeiro de 73, Código de Processo Civil. Artigo 5. Se o credor preferir recorrer à ação executiva direta ou à convertida na forma do artigo 4, ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor, quantos bastem para assegurar a execução. Parágrafo único. Não se aplica à alienação fiduciária o disposto nos incisos 6 e 8 do artigo 649 do Código de Processo Civil. Artigo 6. O avalista fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor se subrogará de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária. Artigo 6-A. O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor, nos termos da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. Artigo 7. Na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente. Parágrafo único. Efetivada a restituição, o proprietário fiduciário agirá da forma prevista neste decreto-lei. Artigo 7A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste decreto-lei, sendo que qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem nos termos do artigo 2. Artigo 8. O Conselho Nacional de Trânsito, no prazo máximo de 60 dias, a contar da vigência do presente decreto-lei, expedirá normas regulamentares relativas à alienação fiduciária de veículos automotores. Artigo 8-A. O procedimento judicial disposto neste decreto-lei aplica-se exclusivamente às hipóteses da seção 14 da Lei 4728, de 14 de julho de 1965, ou quando o ônus da propriedade fiduciária tiver sido constituído para fins de garantia de débito fiscal ou previdenciário. Artigo 9. O presente decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, aplicando-se desde logo aos processos em curso, revogadas as disposições em contrário.